Aqui a taxa de atendimento. Esse aqui estava confundindo. Aqui de fato quanto das propostas submetidas foram de fato atendidas. É uma medida que te mostra a capacidade, a gente viu o tamanho da demanda, e agora a gente vê a capacidade de execução dessas demandas. Aqui em número, a taxa, a quantidade, então, no Rio Grande do Sul, 45,3% das demandas enviadas foram de fato atendidas. A gente tem que só fazer um parêntese aqui, que parte dessas demandas podem não ter sido atendidas por desqualificação de edital, tá? Mas é considerada uma boa estatística para ver como é que está a intensidade desse atendimento, né? Paraná e São Paulo, os primeiros. A gente vê o Rio Grande do Sul uma posição mediana, um pouco abaixo dos líderes, mas mediana. Aqui são, tal como a gente tinha visto antes, o número de propostas contratadas. Aqui foram os recursos disponibilizados nas propostas contratadas. Então, São Paulo, de fato, disponibilizou 1 bilhão via FAP, via FAPESP, tá? 1 bilhão em 2012. O Rio Grande do Sul disponibilizou via FAPEREX 33 milhões. E aqui estão as estatísticas dos outros estados. Rio de Janeiro aqui, esse é um dado que vem da CONFAP. Os dados do Rio de Janeiro aqui a gente vai ver que hora eles está ausente, hora tem pouca informação. Os dados da FAP lá do Rio de Janeiro são bem precários nesse caso. A gente vê então o Rio Grande do Sul uma posição inferior aqui novamente. Quando a gente relativiza, né, em relação ao tamanho da demanda, a gente vê a capacidade da FAP em questão de pagar essa demanda. Então a gente vê o Rio Grande do Sul pagando 33% dos recursos solicitados, São Paulo 39%. Esse dado aqui eles estavam pagando demandas antigas, então excedeu ali, a gente não tem como precisar quanto que é do passado, então por isso 202%, em teoria não poderia haver um número maior de 100%, mas é essa a razão. A gente vê então, esse é de fato o indicador mais importante, porque mostra relativamente qual é a capacidade de pagamento das FAPs. A gente vê aqui no Rio Grande do Sul pagando 32%, em Minas Gerais 37%, né? E as estatísticas flutuando, hora crescendo, hora caindo. Aqui uma análise análoga à que a gente fez, olhando especificamente no contexto da Secretaria. A gente estava no nosso escopo, antes eram as FAPs, agora a Secretaria, e especificamente as Secretarias de Estado, para a gente não dispor de informações das outras secretarias. O número de propostas efetivamente contratadas, 2007 e 2013, e os recursos de fato pagos nesse período. Então a gente vê aqui um número de propostas de fato caindo nos últimos anos. Aliás, teve um crescimento em 2012, mas uma queda em 2013. Mas a receita, os recursos sendo aumentando grandemente no período. Aqui o que indica que a média por recurso aumentou, está se pagando mais recursos. E aqui, por fim, da mesma forma que a gente avaliou antes, qual é a proporção dessas demandas que estão sendo atendidas e em que quantidade percentual esses recursos solicitados estão sendo pagos. A gente vê aqui, então, 2007, 100%, 2008, 100% das demandas atendidas, caindo, a gente vê que é um número pequeno antes, né? Então tem que cuidar o relativo. Aqui 29% das demandas atendidas. Aqui, novamente lembrando, né, Alberto, que aqui pode ser a questão de não atendimento de edital, mas 50% dos recursos solicitados atendidos, 40%, 34% e assim por diante. Bom, por fim, agora vamos avaliar. Esse quesito de governo não tem, de fato, um indicador de resultado. A gente entende aqui nesse quesito que o governo é um grande fomentador do sistema de inovação, né? De fato, o agente principal são as empresas, que a gente já avaliou, e as universidades entram produzindo conhecimento, o governo fomentando. Então aqui são só indicadores de esforço. Por fim, como se dá o fomento à formação de recursos humanos por parte do governo, especificamente como estão as bolsas. Tá? A gente vê aqui então nos estados o número, a taxa de bolsistas de mestrado para cada 100 mil habitantes. Aqui fonte pagadora CNPq, né?
Aqui é um resultado que faz a gente lembrar lá dos primeiros resultados referentes às nossas instituições de ensino. O Rio Grande do Sul líder o número de bolsas de mestrado CNPq, pode passar, e também as bolsas de mestrado pagas fornecidas ou dadas pela CAPES, né? Então, 40 por mil é o número de bolsas concedidas no Rio Grande do Sul. A gente vê crescimentos em todos os estados, mas no Rio Grande do Sul. Analogamente, o mesmo dado para doutorado. Então, a gente vê aqui, esse é o único caso do Rio de Janeiro, nesse quesito, passa o Rio Grande do Sul, com 10 bolsas para cada 1.100 habitantes de doutorado via CNPq, mas pode passar. E aqui as bolsas pagas pela CAPES. O Rio Grande do Sul volta a passar o Rio de Janeiro. Então a gente vê aqui o estado do Rio Grande do Sul, per capita, é o que mais oferece bolsas de mestrado e doutorado com recursos federais, CNPq ou CAPES. Pode passar. Por fim, as bolsas oriundas da FAPERGS, né? O forte da FAPERGS, aqui está em número absoluto. O forte da FAPERGS sempre foi a bolsa de iniciação científica, né? Mas desde 2012 ela está oferecendo também, em parceria com a CAPES, bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, um convênio que vai até 2016. Então aqui a gente vê uma expansão no número de bolsas de iniciação científica fornecidas pela FAPERGS e essas novas bolsas aqui de mestrado, doutorado e pós-doutorado sendo oferecidas a partir de 2012, 2013, eu sei que continuaram, em 2014 também. E vai até, se o contrato for, o contrato vai até 2016, podendo ser renovado. Bom, as considerações finais, então. A gente, né, o que a gente ficou disso tudo? O Rio Grande do Sul é um expoente, né, é um expoente de respeito às instituições de ensino, formando profissionais muito qualificados, formando muitos alunos, muitos mestres, muitos doutores na área de CIP, sempre pontuando, sempre ficando entre segundo, terceiro, quarto estado. Porém, apesar disso, ele segue a característica brasileira, né, em que, no contexto das empresas, são empresas que não de fato inovam, mas elas aprendem, são passivas e dependentes. Né? Elas mais aprendem, mais compram máquinas, mais usam tecnologia já externa, já existente e de fato criam novas. Né? Por fim, no âmbito de governo, a gente vê uma certa... o Rio Grande do Sul, entre os estados industriais, investindo pouco, por parte da FAP, pouco em tecnologia, mas a gente vê, nos últimos anos, uma certa mudança de tendência, 2012 e 2013, especificamente nos dados da Secretaria, mas aqui, a gente, era onde as estatísticas estavam um pouco mais defasadas, a gente tem que esperar mais para conseguir compatibilizar. Mas então, né, o Estado numa posição um pouco inferior aos Estados iniciais, mas aparece um esforço só referências, se alguém precisar, mas não para ler, né, vou ler que a gente pode passar. Congresso. Assim. Obrigado. Nós agradecemos a fala do Rafael e abrimos o espaço para perguntas, questionamentos ao pessoal da mesa. Quem quiser fazer sua pergunta, só levantar a mão que a gente leva o microfone. Não é bem uma questão, é mais no sentido de parabenizar, né, vocês por esse esforço. Acho que ficou claro para todos que assistiram que o trabalho que deu de compilar todo esse material, né, que está aí para uso da sociedade como um todo. Então, é mais no sentido de parabenizar o Rafael e toda a equipe, o pessoal da Secretaria também, e dizer que esse esforço, uma coisa que não está clara, eu acho, aquilo, né, Rafael, que eu já tinha salientado, de que a gente pode repetir todos esses indicadores, o pessoal teve o cuidado de serem indicadores com disponibilidade periódica, ou seja,
é possível, esse trabalho é passível de atualização permanente, né? Com uma periodicidade que pode variar de 1 ano, 2, enfim. Então eu acho que é bastante interessante a sequência desse trabalho, digamos assim, e parabenizar mais uma vez. Acho que tem muita riqueza que a gente só pode explorar realmente com mais vagar, com mais tempo e analisando qualitativamente esses esforços e resultados aí. Então é no sentido de parabenizar e dizer que é importante a continuidade desse trabalho e também uma análise qualitativa mais aprofundada de parte de vocês. Pessoal, de fato eu me passei, eu tinha me programado para falar sobre isso, o Sherry comentou. Não sei se vocês notaram, as últimas 2 semanas foram muito exaustivas. Eu cansei no meio da apresentação, então algumas coisas passaram. Espero que mais nenhuma. Temos a apresentação amanhã. Sim, temos mais uma. Fim de ano, vamos lá. Tem mais uma divulgação amanhã também. Não, então quais são os próximos passos conforme o Sherry está? Tem passos que já estão organizados já e vão sair, né? Uma metodologia adequadamente construída, elaborada e descrita, que descreva todos esses indicadores que a gente criou, as opções analíticas que fizemos, por quê, né, referenciando quando nos impasses, porque uma decisão e não outra. Então vai sair um documento que referencie metodologicamente todos os indicadores utilizados. Alguns, né, são somente uma extração de pesquisas prontas, mas outros são muito bem elaborados, principalmente aquele primeiro conjunto de indicadores relativos a indicadores educacionais. E conforme o Sherry comentou, a partir do próximo ano já vai se começar a trabalhar, assim que os dados do censo do ensino superior saírem, já pode se começar a atualizar esses dados. Aqui deixa eu fazer o pedido para a secretaria sair, a gente espera que a próxima secretaria também nos forneça essas informações que são fundamentais para compor esses indicadores. Digamos assim, um calcanhar de Aquiles é ver se a CONFAP vai continuar forte, vai continuar existindo, porque são muitos indicadores, vem da Confederação das FAPs Nacionais, então também é um, digamos, impossível ou eventual problema para a gente continuar analisando. Mas certamente os indicadores educacionais vão ser atualizados. Mais algum questionamento? Bom, eu também gostaria de parabenizar a equipe pelo trabalho. Eu acho que é uma informação super importante para todos nós, não só como um dever de casa cumprido, mas também como um desafio e como base para a gente traçar estratégias de ação para frente. Uma coisa que me chamou a atenção é que nos dados que vocês apresentaram, fica claro como são expressivos os investimentos em formação de recursos humanos no Estado e como o Estado responde positivamente. Quer dizer, a gente tem uma população que responde ao investimento e às oportunidades que estão sendo oferecidas. Então, isso é um ponto super positivo. E quando você vai para as análises do pessoal de indústria, você percebe, você demonstra nos dados que você tem um pessoal bem formado, mas quando você olha para a produção de inovação, a partir daí a gente cai, né? Isso, e paralelamente tem o baixo investimento em inovação pelas indústrias. Então acho que isso é talvez uma coisa que a gente tem que trabalhar como Estado, como governo, de buscar uma maior interação com a indústria e demonstrar que a gente tem potencial para responder um investimento que pode vir a ser feito. Quer dizer, a gente tem uma população capaz de produzir inovação, dados números, né, de números de doutores e mestres e da resposta de produção científica dessa população. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar em buscar, né, ações para recuperar esses níveis que o Estado perdeu de produção de inovação. Mas eu acho que tem uma outra questão também, aí assim, puxando um pouco meia culpa também como professora, que a cultura da inovação, ela é muito pequena no Brasil e muito pequena no nosso Estado. Se a gente precisa trabalhar paralelamente a cultura da inovação à atividade acadêmica, né? Então eu acho que são coisas que a gente tem que pensar para buscar esses caminhos que a gente tem pela frente ou que a gente ainda não está correspondendo. Eu queria dar os parabéns para vocês e convidar todos que individualmente, cada um, se puder, né,
pensar nessas estratégias e de uma maneira que a gente possa trabalhar em conjunto. A gente é das clínicas, do escritório de inovação do hospital, e gostaria então de oferecer a nossa casa e o nosso corpo de trabalho para poder junto aí enfrentar esses desafios da Parabéns a todos. Obrigada. Mais algum questionamento? Então, dessa forma, a gente agradece a todos que prestigiaram esse evento e damos por encerrado o evento de lançamento da publicação Ciência, Tecnologia. Claro? É rápido, em função dos seus comentários, né? Eu acho que é interessante a gente destacar que a gente está com esse sim é um projeto de pesquisa nossa aqui da Fundação. A gente tenta, vamos sempre que inovar aqui também, né? Nós, como órgão público, temos que inovar também. Nós estamos, na verdade, já faz um ano, montando um projeto sobre percepção da ciência e tecnologia, que é uma outra pesquisa para ver exatamente o que estava comentando, assim, bom, questões culturais, né, como influenciam também. E aí, completando, né, adicionando aos dados que a gente trabalhou, que são dados mais diretos da ciência e tecnologia, mas a gente vê que há toda uma frente de pesquisa para ver questões culturais envolvidas nisso e da população geral do Rio Grande do Sul.